Nós temos meditado em Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, e eu mostrei a você todo o contexto do capítulo 11, onde nos mostra os homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, aqui relatados, que olharam para Cristo no futuro e creram na promessa da redenção, porém não puderam ver a concretização dessa promessa. O capítulo 12, continuando a argumentação do autor à carta aos Hebreus, ele fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está à destra, assentado à destra do trono de Deus. Existem muitas verdades profundas nesse texto. Ele diz que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é essa? São os crentes do Antigo Testamento, relatados no capítulo 11, que creram na promessa. Que promessa? Cristo Jesus. Olharam para Cristo no futuro e creram que Jesus, como Redentor, viria. Eles não sabiam exatamente como se daria isso, mas eles creram na promessa. E aí o texto vai nos mostrar que nós, diante dessa verdade, dessas testemunhas que é para nós o Antigo Testamento, nós devemos então nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não podemos permitir que o pecado nos envolva, nos impedindo de continuar a nossa caminhada. A ideia aqui é de um estádio onde as pessoas então deveriam se desembaraçar de todo o peso para correr, uma maratona. Como até hoje nós sabemos que os maratonistas eles procuram andar com roupas bem leves, calçados bem leves, para que possam desenvolver-se bem na corrida. Na época em que esta carta foi escrita, os estádios eram apenas para os homens. E por quê? Porque eles corriam nus. É lógico que apenas está usando a ideia da Olimpíadas, das pré-Olimpíadas que existia na época, para mostrar que é como se nós tivéssemos que correr despidos de qualquer coisa que pudesse nos impedir de maior desenvolvimento, seja peso, seja pecado. Há coisas da nossa vida que nos impedem de continuar prosseguindo para o alvo, de crescer como deveríamos. E o sentido também aqui de desembaraçar, podemos falar do contrário, uma pessoa embaraçada seria como se alguém quisesse correr naquela época, nesses estádios, com uma armadura. Imagine só alguém correndo assim. Trazendo para os nossos dias, seria como se alguém quisesse correr junto com outros maratonistas, eles preparados já para correr, e nós estivéssemos de terno e gravata, tivesse com sapatos, sapatos sociais. É lógico que nós estaríamos embaraçados para correr, realmente inapropriados para isso e impedidos de competir ou desenvolver-se bem na corrida. O que nós temos que entender é que o pecado tenazmente nos assedia. Aí há um outro sentido no texto, que é de que o pecado ele é como um inimigo, um exército inimigo cercando uma cidade murada. Na época as cidades tinham as suas grandes muralhas, e essas muralhas davam segurança à cidade. E aí quando os inimigos cercavam, eles tinham que encontrar brechas, como aquele filme O Senhor dos Anéis mostra exatamente essa ideia, ou outros filmes de época, onde o inimigo tem que encontrar uma brecha na muralha para entrar. O pecado nos cerca desta forma, procurando brechas em nós para poder nos dominar. Uma vez permitido que isso nos envolva, somos completamente ou parcialmente envolvidos por esse pecado. Então ele diz: devemos desembaraçar de todo o peso e pecado
e correr a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele é o caminho. É nele que nós andamos. É com ele que nós caminhamos. Ele é o caminho proposto para a vida eterna. Que você possa continuar a sua caminhada em Cristo. Continuar firmado em Cristo. A fim de enfrentar as lutas e dificuldades da vida, mas sabendo que o final é glorioso. Em nome de Jesus. Amém.